Devocional na madrugada, aqui estamos mais uma vez. A paz do Senhor, amados irmãos. Sempre alguns irmãos perguntam a hora em que eu levanto para as meditações, para gravar. Sempre é 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada é meu horário de levantar para meditar e gravar os devocionais. E o galo que canta também é original, viu, irmãos? É o galo da vizinha que canta forte. Alguns pensam que é aplicativo, né? Mas não é não. É tudo original para a glória de Deus. Aí, ó, já vai cantando. Já está cantando de novo. Estamos meditando sobre o livro de Daniel, sobre a vida do profeta Daniel. Nós estamos no capítulo 4 e vemos que a veracidade, prezados irmãos, da vida deste homem, como Deus o usou para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que o Senhor atende ao humilde, como já dizemos no devocional passado. O que é a humildade? A humildade é o avesso, é o contrário do orgulho. A humildade é aquele que manifesta a virtude de reconhecer suas próprias limitações. É uma pessoa modesta. O verdadeiro sábio, ele é humilde. A pessoa humilde é aquela que reconhece que ela tem as suas limitações. É como diz a palavra do Senhor, que todo homem seja pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para irar-se. Sempre quando você chega a um determinado lugar, você fica atento aos acontecimentos daquele lugar. Então, antes de falar, procure ouvir, procure estar atento aos acontecimentos. Não vai omitindo a sua opinião sem que antes alguém peça. Não dê opinião sem que antes seja pedido por ela. O verdadeiro sábio é aquele que ouve e aquele que fala no momento que lhe é proporcionado para falar. A Bíblia diz aqui no capítulo 4 que foram chegados na presença de Nabucodonosor os sábios de Babilônia. Foram trazidos os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Todos esses homens foram trazidos, os sábios de Babilônia. Foram trazidos na presença de Nabucodonosor. E a todos foram contados sonhos, mas nenhum deles teve a interpretação, a revelação daquela visão. E depois que Nabucodonosor viu que nenhum deles tinha uma palavra, uma interpretação, logicamente que cada um deu a sua interpretação, mas não testificou no coração de Nabucodonosor ser esta a verdadeira resposta. E ele diz no versículo 8, mas por fim entrou na minha presença Daniel. Ou seja, depois que todos os recursos que ele tinha se esgotou, seguramente ele se lembrou de outras vezes que Daniel trouxe interpretações de revelações que ele teve, como da estátua de ouro que ele havia sonhado. E ele se lembrou de tudo isso. Então ele mandou trazer na sua presença o rei Nabucodonosor, o profeta Daniel, aquele que tinha as revelações, aquele que tinha as interpretações, aquele que dava o entendimento daquilo que o rei havia sonhado.
Foi trazido. Irmãos, coisa linda, porque Deus dá dons aos homens. É dons que Deus outorga para seus filhos. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12, fala dos dons espirituais. Mas em toda a Bíblia fala de homens que foram usados tremendamente em revelações, interpretações. Deus no Antigo Testamento se manifestava muito em sonhos. Irmãos, até hoje Deus fala em sonhos com os homens. E quando o sonho é de Deus, ele fica impregnado no nosso espírito. E algo incomoda dentro de nós. Esse é o Deus dos céus, o Deus que criou o universo, Deus que criou a terra, os planetas, as estrelas, tudo que existe foi criado por Ele. Esse Deus que busca relacionar-se com o homem, que é feito à sua imagem e semelhança. Deus busca de todas as formas ter esse contato, ter essa intimidade. Deus chama o homem para isso. E bem-aventurado é o homem que descobre isso, que atenta para isso, que busca entender isso, que Deus chama ele para essa intimidade, para esse particular. Deus quer revelar para você, Deus quer se mostrar para você, Deus quer se relacionar com você como um amigo, como aquele amigo que você tem, muito mais ainda. Foi trazido diante de Nabucodonosor aquele homem que tinha intimidade com Deus. Porque quando o homem tem intimidade com Deus, Deus revela para ele segredos. Deus revela para ele coisas que somente ele pode mostrar. Deus mostra o que está atrás das cortinas. Irmãos, eu falando essa palavra, eu me lembro de coisas tremendas que Deus mostra, se revelou para nós. Nós trabalhamos 1 ano na República do Equador. Meu finado esposo era um pastor missionário que era cheio do Espírito Santo. Certa vez estava pregando na cidade de Guayaquil, segunda cidade maior do Equador, quando naquele trabalho o pastor disse: irmão, nós vamos te ajudar com uma oferta. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus mostrou que estava atrás da parede. Deus mostrou para meu esposo que os irmãos que tiravam as ofertas, tiravam os bilhetes maiores e guardavam para eles, e os bilhetes menores eram separados para dar de oferta para meu esposo. Naquele tempo, no Equador, a moeda era sucres e era muito pouco valor. Ou seja, você recebia aquele montão de bilhete, mas o valor era muito pouco. E tal como Deus mostrou, tal assim fizeram. Então, quando você tem intimidade com Deus, é algo muito precioso, é algo glorioso. E Deus chama, te chama, me chama, nos chama para esta intimidade, para voltar ao lugar secreto da intimidade. Em nome de Jesus, o lugar secreto da intimidade tem revelações, tem entendimento, tem profundidade, tem água fresca no lugar secreto da intimidade. Senhor, em nome de Jesus, fortalece este irmão. Esta irmã fortalece na oração, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres de intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, no lugar secreto da intimidade, tem fortaleza, tem entendimento. Meu Deus, tem cura, tem libertação no lugar secreto da intimidade. Que Deus te abençoe. Se inscreva, deixa seu like. Envia também para outros.